a questão do uso de anticoncepcionais, né? O quanto isso interfere no ciclo ao longo da vida, né? O ciclo menstrual ou até possibilidade de dificuldades de engravidar, né? Isso como está correlacionado? A discussão vem sendo atualizada também constantemente, imagino. Com certeza, Lucas. É um assunto também extremamente amplo. O anticoncepcional, então, como título, ele, vamos um pouquinho no histórico. O primeiro anticoncepcional foi lá na década de 60, né, onde foi sintetizado. Isso empoderou toda a população feminina ali para ter o controle, então, da sua fertilidade. Os primeiros anticoncepcionais, eles eram sintetizados, feitos, e tinha uma quantidade assim muito grande de hormônios, e obviamente a tecnologia evoluindo proporcionou uma amplitude nas opções. Hoje a gente tem, se a gente for falar em métodos anticoncepcionais, a gente tem uma gama assim, dá para quase falar infinita. Os mais conhecidos são os anticoncepcionais orais, né, a pílula anticoncepcional, os injetáveis, então a injeção que faz, mas existem vários outros métodos, tá? Existe adesivo, existe o anel vaginal, os implantes hoje que estão sendo muito conhecidos na forma dos DIUs, ou até mesmo implantes subcutâneos, que são os chips, né? Então, existe um rol, existe uma gama muito grande. E cada método anticonceptivo, ele vai ser elaborado com aquela função, obviamente, de anticoncepção. Porém, hoje a maioria das pacientes, elas buscam o efeito secundário do anticonceptivo. Bom, doutor, eu quero estar protegida, enfim, mas o que isso pode me ajudar? Então, dependendo da composição dessa pílula ou desse medicamento ou da escolha do método, a gente vai focar em alguma situação. Doutor, eu quero que a minha pele fique melhor. Então, existem composições de alguns hormônios que são melhores para a pele, para o cabelo, para a acne, às vezes uma paciente jovem que gostaria que tivesse esse efeito secundário. Talvez é uma paciente que não goste de ter o seu ciclo, como a gente estava falando, o ciclo de sangramento. Então, a opção de medicamentos contínuos, que são tomados de forma emendada, né, popularmente falando, vão auxiliar na amenorreia, ou seja, de não ter o sangramento. E várias outras situações. Então, tem pacientes, hoje a endometriose, a adenomiose, ela é muito frequente. Então, o uso de algumas medicações, de alguns tipos de hormônios também são interessantes, né? E em relação à fertilidade, acaba sendo um pouquinho um mito, né? Então, assim, muitas pacientes atrelam o tempo de uso de anticoncepcional a um processo de infertilidade. Então, a gente tem que entender que, assim, será que é mesmo o anticoncepcional ou é o tempo realmente da paciente que ele extrapolou? Então, eu gosto muito de lembrar que a mulher, ela tem o seu período fértil, vamos colocar lá, né? A mulher, ela tem o seu ápice de fertilidade dos 20 aos 30 anos e é o período onde ela hoje procura a sua estabilidade no trabalho, a sua evolução profissional, acadêmica, familiar, enfim. Então, acaba postergando a maternidade. Isso é naturalmente um fator decisivo da diminuição da fertilidade. Então, a partir dos 30, 35, 40, a fertilidade naturalmente ela vai diminuindo. Então, às vezes, existe esse equívoco, tomou anticoncepcional muito tempo, isso prejudicou a fertilidade. Será que foi o anticoncepcional ou realmente a paciente apresenta algum outro distúrbio, enfim, que vai estar alterando? Então, uma boa conversa com o seu médico, de preferência um especialista na área, um ginecologista, ele vai poder orientar, fazendo alguns testes, fazendo algumas análises, alguns exames, obviamente, e podendo dar uma conjuntura. Então,
é muito mais interessante o conceito de programação da sua fertilidade, programação, o planejamento familiar. Eu sempre pergunto para pacientes jovens, qual é o seu plano? Doutor, eu não penso no momento em engravidar. Sim. Bom, mas pensa em algum dia existir uma gravidez? Doutor, penso. Então isso tem que estar, né, no script ali, na cronologia dos fatos, para que sejam avaliados métodos anticoncepcionais menos prejudiciais, né, e que seja programada toda essa conjuntura. Então, mas hoje, felizmente, existem inúmeros métodos anticonceptivos, métodos fantásticos, tecnológicos, que são extremamente seguros e muito adaptativos para cada realidade da população feminina de hoje em dia.